Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal do Celuz no YouTube. Estou aqui com a nossa querida Fabiola Lima. Obrigado por aceitar o convite, Fabiola. Ela abordará hoje o tema oração, né, muito propício no momento como este que estamos vivendo. Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Farei uma leitura, né, para harmonizar o ambiente. Livro Sugestões Oportunas, de Torres Pastorino. Quando a dor nos visitar, agradeçamos a Deus o privilégio de poder conviver algum tempo com a maior mestra da humanidade. Quando tudo sorrir em torno de nós, levantemos nossas almas em agradecimento ao Pai e oremos vigilantes com mais afinco, para que a alegria não nos faça esquecê-lo. Quando a indiferença de alguém nos ferir, agradeçamos ao Mestre a oportunidade de poder, num isolamento temporário, meditar sobre nós mesmos. Quando a palavra ferina nos apunhalar o coração, mormente se partir da pessoa querida, agradeçamos a Deus, pois muitas vezes a sangria é o remédio mais adequado a certas enfermidades que nos atacam. Quando repentinamente a luz se apaga em redor de nossos passos, corremos a apanhar a vela benfazeja, embora fraquinha. Quantas vezes é exatamente a pequenina e bruxuleante chama da vela que nos faz evitar um precipício? Não despreze sua pequenina luz só porque não conseguiu ser um luminar na constelação dos sóis. Gostaríamos, né, de agradecer a Deus e a Jesus mais uma oportunidade no dia de hoje, que eles continuem nos abençoando, para que possamos levar um pouquinho da palavra de Jesus, do Evangelho, a cada um de vocês. Que assim seja. Que assim seja. A palavra é toda sua, Fabiola. Muito obrigada. Olá a todos, eu que agradeço, viu, Renata? É uma grande alegria estar aqui com vocês e vamos trazer então uma reflexão hoje, né, para todos nós, como eu falei, sobre o tema da oração. É com a grande alegria que eu estou aqui hoje com vocês. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos, né, e dizer que nesse momento, quando me convidaram, né, para falar algum tema aqui com vocês, eu pensei ao longo desse período, né, um período tão desafiador para todos nós, que é viver uma pandemia, né? Quem de nós esperaríamos estar vivenciando uma pandemia? E o quanto que isso gera em nós as incertezas, as dificuldades, as dores que são inerentes a esse período tão difícil, né, para todos nós. E nesse momento, eu pensei qual o tema que nós poderíamos trazer dentro da terapêutica complementar espírita, que são tantas, que tem sido fundamental na minha própria experiência para ultrapassar ou ir passando, né, superando as dificuldades nesse período que todos nós estamos atravessando. E aí, realmente lembrei-me da oração. A oração que é esse diálogo com o superior, com Deus. Porque, na verdade, mais do que nunca, nós estamos necessitando desse contato, de busca desse propósito e do porquê de nós estarmos aqui, o porquê que nós estamos passando por essas dificuldades e como que nós podemos fazer com que haja um significado maior em nossas vidas, né? Tudo isso pelo qual passamos. E evidentemente que a oração, ela é exatamente esse diálogo, essa oportunidade de nós retemperarmos as nossas disposições internas. E aí eu gostaria de conduzir essa reflexão através do livro Pensamento e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, pelas mãos
abençoadas no nosso querido Chico Xavier, porque esse livro, ele é um roteiro de vários temas. E como a gente pega cada um dos temas, a gente fica encantado por ver a profundidade com que Emmanuel nos traz e uma nova visão de temas que muitas vezes nós debatemos ou nos colocamos diante do nosso dia a dia, mas que nós não conseguimos aprofundar tanto nele. E aí, me permitam acompanhar esses trechos desse capítulo, que é o capítulo 26, para que nós possamos, então, comentar um pouco em relação a essa importantíssima ferramenta, não só agora, mas como desde que nós estamos aqui na nossa jornada na Terra como espíritos encarnados. Nesse capítulo, ele é belíssimo, e ele começa dizendo o que seria a oração. E ele nos diz: a oração é o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir a grandeza. Então, aqui, logo no início desse texto, Emmanuel já nos diz que para nós podermos entrarmos em comunhão, em conexão com essa esfera superior, é necessário uma ação, um movimento, que é exatamente a ação da oração. E é interessante porque aqui a gente já traz uma reflexão, porque nós, enquanto encarnados, nós somos desafiados de todas as formas, porque nós estamos aqui exatamente para aprendermos. Então, nós, em nossa estrutura biopsico-espiritual, nós já temos estruturas para que possam nos, vamos dizer assim, conduzir a essa conexão maior. Nós temos uma dimensão como seres humanos, que é o desenvolvimento da nossa espiritualidade, que hoje é um tema profundamente estudado dentro da ciência, mostrando a importância da espiritualidade na nossa vida. E a oração é uma forma de nós estarmos exercitando essa espiritualidade, que é essa conexão mais profunda, independente de qual segmento religioso que nós estamos ali frequentando ou seguindo. Então, a oração já mostra que ela já tem essa potência de nos direcionar para algo que nos mostra que somos aqui aprendizes. E aí já começa uma reflexão que nós temos que ter, no primeiro momento, a humildade de nos dirigirmos ao Pai, para que nós possamos já, nessa conexão, percebermos exatamente o lugar em que nós estamos. E aí, seguindo esse texto maravilhoso, ele nos fala: reportamo-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Uma mensagem importantíssima, porque mostra que nós podemos sim orar através das nossas palavras, e não necessariamente palavras repetitivas, né? Mas podemos sim orar fazendo com que esse movimento ele possa vibrar, porque é assim, porque todo o universo ele é imerso num campo de energia, e nosso pensamento ele é exatamente aquele veículo no qual nós vamos conseguir fazer essa conexão com o mais alto, e aí nós vamos vibrar. Vibrar por quê? Porque tudo é vibração, tudo é energia. E para que nós possamos fazer com que essa oração ela alcance lugares e dimensões muito mais elevadas, é necessário que nós realmente estejamos numa postura de elevarmos com o nosso pensamento, o nosso sentimento, para que isso ocorra. E é interessante que Jesus já nos fala no seu Evangelho, quando ele nos fala: quando fores orar, entre para o seu quarto, feche a porta e orai ao vosso Pai que está nos céus em secreto.
E o seu Pai, que conhece o que se passa em secreto, vos recompensará. Mostrando que nós precisamos ficar atentos a essa dimensão da oração como algo, um ato de introspecção, de vibração, que podemos nem falar, mas nós estamos vibrando. E aí é muito bonito, porque na sequência desse mesmo texto, ele vai nos trazendo uma outra dimensão da prece. Ele vai nos trazendo que além da vibração, do silêncio, e que pode ser feito muitas vezes até quando uma mãe que diante do seu filho que está dormindo, está ali do lado, em silêncio, em oração, e às vezes só observando o seu filho. Isso já é uma prece, mostrando que é vibração elevada, que pode realmente nos conectar ao mais alto. E na sequência desse mesmo texto, ele fala de uma forma belíssima, que uma imagem que mostra bem claramente para nós como que ele amplia essa nossa visão do que é orar. Imaginemos que de um espelho voltado para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Qual é esse abismo, né? Ele nos fala nesse abismo quando ele diz que, na essência, a função da prece é essa: buscar o amor divino para concentrar-lhe sobre os vales da ignorância, do sofrimento, da miséria e do ódio que ainda se estendem no mundo. E num momento como esse, mais do que nunca, nós precisamos de iluminar os ambientes, iluminar os nossos corações. E nós lembramos, assim, da natureza, que tanto nos ensina. E eu me lembro de um documentário que vi uma vez sobre a vida no mundo animal, de um pássaro, de uma região muito fria, e que nos primeiros raios solares ali da primavera, mostrava esse pássaro em cima de um galinho de uma árvore, como que se espreguiçando, abrindo suas asinhas, e assim, como se estivesse totalmente permitindo que a luz solar penetrasse em todo o seu minúsculo corpinho, como se fosse reintemperar toda essa energia. Então, é assim também que nós, seres humanos, né, diante de uma natureza tão bonita que nos cerca, a gente também tem essa questão. Vocês já perceberam que quando a gente está em lugares muito frios, com invernos muito prolongados, o quanto que a falta da luz solar, né? E isso já tem trabalhos que mostram que as pessoas ficam mais depressivas, ficam mais tristes, porque o sol, ele é essa luz maravilhosa que irradia pela bondade e misericórdia de Deus para todos nós. Então, muitas vezes eu penso assim, quando você estiver muito triste, olha amanhã, o amanhecer, olha que coisa maravilhosa, olha o anoitecer, olha o pôr do sol, observe a natureza, porque esse é o silêncio que muitas vezes a gente pode fazer essa conexão com o mais alto. E quando Emmanuel nos fala que a gente focar esse sol para ele poder iluminar os abismos, e quais são os abismos que nós vivenciamos? É exatamente isso, o abismo do ódio, do ressentimento, das mágoas. Então, é como se nós pudéssemos focar a luz nas nossas próprias sombras interiores, que nós devemos acolhê-las, mas que nós devemos também fazer com que chegue a luz até elas. E aqui eu gostaria de citar um belíssimo poema, de um pequeno trecho de um poema de um poeta do século XIII, que se chama Rumi, que é um poeta persa, sufi, e ele fala num belíssimo trecho desse poema, que foi musicado pelo músico Marcos Viana, e com a interpretação do Roberto Crema, que é da Unipaz. No momento, o poema se chama Te Direi em Segredo. E nesse poema tem um pequeno trecho que eu acho belíssimo, essa imagem de que todos nós buscamos o sol, né? Então ele fala o seguinte: vê como as partículas do ar e os grãos da areia do deserto giram desnorteados. Cada átomo feliz
ou miserável, gira apaixonado em torno do sol. Então, mesmo que nós não tenhamos essa percepção, nós buscamos a luz. As plantas ali nascendo, elas buscam a luz. Então, nosso espírito, nossa essência maior, que é a essência divina, ela também, mesmo que a gente não... mas eu não ligo para essas coisas. Mas a gente sempre está buscando essa luz, esse bem-estar, né? E nesses momentos de dificuldade, é muito comum a gente ver no nosso dia a dia pessoas que estão passando por experiências difíceis e que falam, eu não acreditava em nada, mas naquele momento crucial, pediu a Deus, fez uma prece, solicitando, né, humildemente que pudesse ajudar. Quantos exemplos nós temos isso na própria história da humanidade, na própria vivência nossa com os nossos familiares e amigos, que nesses momentos tão difíceis se lembram, né, que nós estamos aqui de passagem e que tem forças maiores, que são aquelas que orientam a nossa caminhada aqui na Terra. Então, nesse momento, ele vai falando, além dessa belíssimo texto, ele vai dizendo o seguinte, que a oração é também um momento em que exterioriza dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos anjos, nada se faz na terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. Então, ele vai citando, além dessa questão aí da própria natureza, como nós falamos, ele vai mostrando que o equilíbrio do planeta na tela cósmica é uma oração. As marés, né, belíssima, pelas quais aspiram o equilíbrio, também é uma oração. Na planta, a própria fototaxia, né, ou anseio que ele fala com que o vegetal se levanta para a luz, né, é uma oração. Então, a gente mostrando que todos os momentos e todas as conquistas da inteligência não deixam de ser possibilidades que são verdadeiras preces que Deus nos permite para que nós possamos nos colocar aqui na Terra, né? E eu acho muito importante a gente lembrar que da doutrina espírita, a prece, ela entra nas leis morais. No capítulo 2, ela já vai falar sobre a prece na lei de adoração, né? E mostrando a importância que tem a prece. E aí, naquele capítulo, ele vai nos mostrar que a prece vai ter 3 caráteres, a oração. Quais seriam essas? A primeira, louvar, pedir e agradecer. Olha que belo. E muitas vezes a gente fica tão preocupado em pedir, quanto de nós louvamos, né? Ou quanto de nós agradecemos a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas condições, o nosso corpo perfeito, os nossos sentidos que são capazes de observar a vida, de contemplar, porque nesse momento da pandemia, eu nunca pensei como é importante nós contemplarmos. Contemplarmos. Às vezes, no momento em que nós podemos sair, estar diante de algum local bonito, contemplar a beleza da flor, um pássaro que canta, aquela imagem bonita de crianças ali no parquinho. São coisas que a gente começa a desenvolver para a gente se sensibilizar diante das belezas da vida. E isso, como o próprio texto já nos mostra, é desenvolver em nós essa capacidade dessa conexão que não precisa necessariamente de articulação em palavras, mas de vibrar. Então, se nós estamos aqui em gratidão, nós estamos também orando. E nesse mesmo texto, é tão belíssimo a forma com que Emmanuel nos traz, porque ele diz o seguinte, ele fala que o professor planejando o ensinamento e o médico a ensimesmar-se no estudo para sanar determinadas moléstias, o administrador programando a execução desse ou daquele serviço, o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para certa obra, estão usando os processos da oração
refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem do plano invisível à feição de imagens abstratas, antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Então, aqui, ele já nos dá uma noção de que quando nós estamos focados, procurando fazer o melhor naquele dom, naquele talento de qual nós trazemos nessa experiência encarnatória, isso não deixa de ser uma forma de oração, porque nesse momento, se nós estamos com aquele intuito, com a intenção do bem, nós vamos receber a inspiração necessária para que possamos desenvolver e desempenhar os nossos papéis de forma adequada. E aqui eu me lembro da coleção de André Luiz, né, que fala sobre a vida no mundo espiritual, que no primeiro livro dele, Nosso Lar, quantos momentos ali são descritos a importância da prece, porque foi através de uma prece, depois de tanto tempo que André Luiz estava passando por aquelas dificuldades em zonas difíceis, né, e tenebrosas, com um umbral mais denso, que ele sofrendo aquilo, como ele mesmo diz na sua própria história, de que não era uma pessoa que tinha adestrado os seus órgãos, né, enquanto encarnado para o mundo espiritual, e daí a questão das dificuldades pelas quais inicialmente ele passou, foi no momento em que ele se ajoelhou e humildemente lembrou de Deus, fez uma prece, que ele veio como se fosse aberto um caminho, uma ponte para que o acolhimento e o socorro chegasse até ele através dos benfeitores espirituais, através de Clarencio. E, ao mesmo tempo, no mundo espiritual, ele também demonstra a importância da oração quando fala da prece coletiva. E a prece coletiva no nosso lar é maravilhosa, porque ela se dá na hora do Ângelus, que é a hora da Ave Maria. E eu me lembrei que na quadra onde eu moro, logo no início da pandemia, ano passado, quando todo mundo estava ainda absolutamente em pânico, sem saber exatamente, né, o que ia acontecer, o que seria de todos nós, e era uma reação absolutamente natural diante da imprevisibilidade que era, né, um vírus que ainda estamos muito aprendendo com isso, temos muito ainda que aprender, mas eu me lembro que todos nós, era natural que ficássemos ansiosos, com medo, né? E que toda aquela insegurança de que esse momento de incerteza já nos traz. Mas eu me lembro que tinha um vizinho, que eu não sei nem exatamente de qual janela, na hora do Ângelus, ele tocava a Ave Maria, todos os dias, durante quase 6 meses. E isso, ele tocava um pequeno trecho da Ave Maria de Gounod. Vocês não imaginam a emoção que eu sentia, que eu via que era reverberado nos vizinhos, porque muitos chegavam nas suas janelas e ficavam ali ouvindo. Alguns colocavam as mãos em oração, outros só ficavam de olhos fechados, outros só observando. E no final dele tocar aquele trecho da Ave Maria, todos batiam palma. E isso gerava uma energia tão boa, de tanta esperança, de tanta coragem, que eu acredito que isso, e tenho certeza absoluta, que foi fundamental para a nossa saúde mental durante aquele primeiro impacto ali da pandemia, né? E só para que a gente tenha uma ideia, a força de uma oração coletiva, como é feita em nosso lar, tem um livro muito interessante de um biólogo americano que chama Bruce Lipton, que chama-se Evolução Espontânea, que é um livro com um sociólogo e ele, que é o Bruce Lipton e o Steven Barman, e que ele fala num dos trechos que, olha só que interessante, que em 20 de maio de 2007, né, foi a data escolhida para o Dia Global da Meditação pela Paz e da Oração. Nesse dia, mais de 1 milhão de pessoas em 65 países, em horários sincronizados, foram motivados a entrar em prece e oração e meditação. E isso foi tão poderoso que pesquisadores observaram, né, que
um aumento mensurável de integração de todos os geradores da Terra, como se tivessem entrado todos em uma verdadeira sintonia. E isso teve um impacto tão grande que foi capaz de impactar o campo energético do planeta Terra, mostrado isso de uma forma científica. Então, vocês imaginam se nós, seres humanos, percebermos essa potencialidade que nós trazemos, o quanto que nós podemos gerar, ainda que dentro dos nossos lares, ainda com a dificuldade de não podermos nos abraçar, de nos acolher, mas de orarmos, né? De uma forma coletiva, como tantas religiões também têm feito, para que possamos fazer com que esse momento no nosso planeta possa ser amenizado em suas dores, ou possa consolar aqueles que sofrem. Então, é uma ferramenta absolutamente poderosa que Emmanuel nos coloca de uma forma muito bela e profunda nesse capítulo Pensamento e Vida. E seguindo um pouquinho mais para nós já finalizarmos, então ele fala que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Aí ele diz que a prece impulsiona as recônditas energias do coração, liberando-as com as imagens do nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo a esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelos quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Então, aqui ele nos coloca de uma forma bela, que quando nós oramos de uma forma sincera, com o nosso coração, nós fizemos como uma imagem que vai pelo fluido, né, dos nossos pensamentos, atingir todos esses seres, né, que são os seres, os nossos benfeitores espirituais, seres visíveis e invisíveis, mostrando que isso impacta todas aquelas pessoas que também estão ao nosso redor. E, mais uma vez, ressaltando a importância da prece, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo, que é o capítulo 27, que vai falar exatamente pedi e obtereis, em que ele mostra que a prece não só nos ajuda no sentido de nos indicar o caminho nos momentos mais difíceis, como nós temos que tomar decisões. A prece sincera, ela pode fazer com que os nossos benfeitores se aproximam cada vez mais de nós e possam nos inspirar para mostrar qual o melhor caminho, além de nos proteger e evitar que nós pegamos os atalhos que podem nos levar a derrocadas morais e que possam dificultar o nosso processo evolutivo. Então, ali já tem um capítulo imenso só sobre a prece, mostrando quanto que essa é uma ferramenta que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. E depois nós temos as preces espíritas no capítulo 28, que é uma verdadeira lição, em que ali estão todas as preces que nós podemos fazer, ensinando-nos a orar, né? Começando pela oração maior de todos os tempos, que é a oração do Pai Nosso, que é uma oração absolutamente completa, em que nos coloca exatamente todas essas dimensões da prece, da oração, desde o momento da humildade até a gratidão e o louvor a Deus que nos permitiu estar aqui. E, finalizando esse capítulo, ele fala que depois que nós dispomos na oração de mais alto sistema de intercâmbio entre o céu e a terra, entre a terra e o céu, pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhes os braços eternos, a fim de que ele se erga dos vales da vida fragmentária
para os cimos da vida vitoriosa. Então, a imagem que nos mostra é essa. É como se nós estivéssemos subindo uma montanha. Eu que gosto de fazer isso, de fazer trekking e subir, quando a gente chega lá em cima é uma sensação absoluta de plenitude, de paz e de beleza, de encanto, porque é o esforço da subida que nos permitiu chegar até lá para que a gente pudesse deslumbrar a beleza que é o nosso planeta. E aqui eles nos colocam a prece também como essa impulso para nós. Então, fechando a reflexão sobre nós, para todos nós nesse momento, sobre o que nós podemos tirar dessa lição da prece e da oração que Emmanuel nos traz, eu poderia trazer em algumas palavras para que nós possamos, então, trazer isso bem do nosso íntimo, mostrando que nós podemos fazer isso em todos os dias, desde quando nós acordamos pela manhã, com o nosso hábito da prece diária e nosso hábito da prece noturna, para nos harmonizarmos e para nos colocarmos aptos a receber as intuições, as orientações e inspirações que vêm do mais alto. Então, em algumas palavras, eu consegui tirar algumas palavras-chave no meu entendimento, na reflexão dessa lição, e eu poderia dizer, então, que a oração é, acima de tudo, humildade, vibração e silêncio, luz sobre a escuridão, é uma direção segura, é o equilíbrio e o amparo, conexão e canção quando estamos fatigados, renovação e nova disposição para continuarmos na nossa caminhada, e luz e gratidão a permear a nossa existência. Então, é isso que eu gostaria de trazer como reflexão sobre a prece, agradecendo muito mais uma vez, essa oportunidade que me foi dada para estar com vocês. Maravilha, maravilha, Fabiola, que maravilha essa reflexão, né? A prece que é tão importante de diferentes formas na nossa vida, né? Você citou, né, a obra de André Luiz, e eu lembrei, né, no filme, no livro, né, da senhora que ele ajuda de uma forma indireta, né, ele atende o esposo dela, não era nem ele, era mais a secretária dele, né, que permitia que ela entrasse, e foi ela quem orou também por ele, né, ele Exatamente. sofrendo ainda, né, no plano do umbral, e ela orou, né? Então, aquela atitude que nem era tão pensada por ele, mas pela secretária dele, mas indiretamente ele ajudava, né, a essa senhora e ao marido dela, e ele, através da oração dela também, né, ele conseguiu ser ajudado. Então, a gente eleva o nosso padrão vibratório com a oração, né? E ajudamos aos nossos irmãos também, né? É uma ferramenta poderosa, Sem né? dúvida. E cada vez mais Maravilhosa, necessária. cada vez mais necessária, né? E Uhum. é de emocionar mesmo, assim, a pandemia, né? Toda a dificuldade que a gente tem passado aí há mais de um ano, mas principalmente ano passado, quando o medo tomava conta de nós, né? E essas atitudes que pequenas, né? Mas que fazem toda a diferença diante das dificuldades da vida, né? Como do seu vizinho. Então foi, Sim, né? Uma ótima experiência. sem Né? dúvida. Muito bom. Muito bom. Obrigada mais uma vez por aceitar, né, o convite da nossa casa. Você que é trabalhadora da Comunhão Espírita, né, e atual presidente da Associação Médico Espírita do Distrito Federal, então, trazendo esses conhecimentos científicos, inclusive do poder da fé, né, através da oração. Então, foi de uma grandiosidade essa sua explanação de hoje. Muitíssimo obrigada. Você pode fazer a Eu nossa que agradeço. oração, falando em oração, né? Em Nossa oração oração, vamos final. então. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Então, vamos agora, queridos irmãos,
respirar profundamente, fazermos essa conexão com o Pai, profundamente agradecidos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, que permite-nos, através da tecnologia, nos conectarmos, porque podemos nos conectar pelos nossos corações. E nesse instante, Senhor, que a paz, a harmonia desses momentos possa alcançar todos aqueles que nesse instante passam por sofrimento, por dores das mais diversas e que não têm o lenitivo da fé, o lenitivo da prece para encorajá-los, mas que o Senhor, na sua misericórdia, possa alcançar toda a humanidade, todo o nosso planeta, e que possamos sim, a cada dia, nos inteirarmos da possibilidade maior de nos melhorarmos a cada dia e construirmos um planeta de paz, de amor e de justiça. Que a oração seja a grande ferramenta a nos conduzir, a nos conectar com os nossos benfeitores e ajudar a nossa caminhada em mais uma experiência reencarnatória. E assim, em nome de Jesus, em nome de todos os nossos benfeitores, nós agradecemos mais uma vez essa oportunidade, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, Fabiola. Eu que agradeço a Obrigada. oportunidade. Foi E muito obrigada. bom. Foi ótimo. E obrigada a todos que nos acompanharam na noite de hoje, né? Curtam, compartilhem e nos sigam nessa jornada. Muito obrigada. Até logo. Tchau.